Olá, família através dos espelhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é especial para várias pessoas que me perguntam o que eu faço para estudar, como é que eu estudo em casa, que dicas eu tenho. Então, primeiro de tudo, eu não sou aquela pessoa que fica estudando horas em casa, eu vou confessar para vocês. Não que isso seja bonito, mas eu não tenho muita paciência de ficar lendo, relendo, estudando em casa. Eu já passo muito tempo do meu dia fora de casa, porque de manhã eu tô no estágio, de noite na faculdade, normalmente de tarde eu tô fazendo as coisas do blog e descanso um pouco. Então, quando eu realmente tô em casa de final de semana, eu não quero ficar estudando. Infelizmente, de vez em quando eu tenho que estudar, né? Não tem jeito. Mas eu tento ao máximo prestar atenção nas aulas, fazer tudo que eu posso na sala de aula pra não ter que ficar trazendo coisa pra casa pra ficar estudando. Claro que eu estudo em casa, assim, mas eu prefiro fazer as coisas na faculdade, prestar bastante atenção lá, já ir resumindo, já tirar bastante foto, tiro bastante foto da lousa, pra não precisar ficar estudando tanto em casa. Mas eu vou falar pra vocês 3 dicas que me ajudaram no curso de fisioterapia a estudar. A primeira coisa é o meu conselho, assim, sempre que alguém falar, eu não tô entendendo tal matéria, que conselho que você me dá, Alana? Sempre, videoaula, gente. Procura videoaula aqui no YouTube, porque é muito bom. Porque às vezes na sala de aula o professor tem pouco tempo pra falar de um assunto específico. Então, por exemplo, ele tem que falar de várias coisas de células. Aí ele não vai ter um tempo bom pra falar só de mitose, só de meiose. Então, às vezes é muito corrido. E às vezes a linguagem do professor, às vezes a gente tem um professor ótimo. Porém, tipo, ele dá aula também pro mestrado, sabe? A linguagem dele já é outro nível. Então fica difícil da gente que tá lá no começo da graduação entender, né? Então eu sempre tento ver videoaula. É só você pegar aqui no YouTube mesmo e colocar o tema do que você não tá entendendo. Por exemplo, fisiologia, biofísica, ou então uma coisa mais específica, tipo mitose, meiose, fases da meiose. E você com certeza vai achar alguma coisa e que pode te ajudar. Normalmente são vídeos que são bem assim dinâmicos, professores de cursinho ou professores mesmo de faculdade que gostam dessa parte aqui de videoaula. Eles são muito bons e sempre me ajudam. Tem 2 que eu assisto desde sempre e que eu amo. O primeiro é o Jubilu, que com certeza vocês já devem conhecer, porque ele ajuda mesmo na fase da escola mesmo. Tinha coisa de biologia. Mãe, eu tô gravando, não é pra você cantar. Vai sair sua voz no vídeo. Obrigada. Mesmo na época que eu estudava biologia... Mãe, para! Que eu estudava biologia na escola, eu já conheci o Jubilu e assisti os vídeos dele. E serve bem pra esse comecinho da faculdade, que a gente tem biologia celular, microbiologia, genética. Tem o pessoal que tem histologia, citologia, então eu acho bem legal. E ele é bem dinâmico mesmo, ele explica tudo direitinho e ainda faz uns trocadilhos, umas coisas pra você lembrar, então é bem legal. E pra fase mais que tem a ver com a fisioterapia, a fisiologia, uma parte mais aplicada, é o Rogério, acho que é Rogério Gozzi, do Anatomia Fácil. Gente, eu sou muito fã, muito fã dele, e ele é inscrito aqui no canal. Me seguiu no Twitter e no Instagram, tipo, nesse dia eu quase tive um infarto, mas enfim. E eu conheci ele porque eu não conseguia entender de jeito nenhum aquele negócio de planos e eixos de anatomia. Sim, eu sei que é uma coisa boba, eu sei que é uma coisa fácil, praticamente nem é anatomia, tipo a introdução da anatomia, e eu não conseguia entender de jeito nenhum. Porque eu não conseguia imaginar aqui, ó, na minha frente, eu não conseguia imaginar aquele negócio do corpo cortado, sabe, antero-posterior, lateral, não conseguia entrar isso na minha cabeça. E nesse vídeo dele, é só você colocar planos e eixos anatomia, você vai achar o vídeo dele. Ele explica com pão francês, gente. Ele corta o pão francês como se fosse o corpo e o eixo, ele coloca tipo um parafuso, alguma coisa que ele põe no pão mesmo, gente. É um pão de verdade. E aí, toda vez que tem uma coisa de plano e eixo, eu imagino o pão e eu consigo entender. Foi assim que eu entendi. Então, sempre eu tô procurando vídeos dele. Tem disso, tem de articulações, tem de fisiologia, tem vídeos de anatomia mesmo, de função dos músculos. Quando eu tava tendo cinesiologia e cinesioterapia, eu também vi todos os vídeos dele que tinha de função muscular e me ajudou muito, então eu super recomendo pra vocês. A minha segunda dica, focando nisso que eu falei, que eu prefiro estudar na faculdade do que estudar em casa e ter meu tempo em casa mais livre, é assim, enquanto o professor estiver explicando alguma coisa, tenta fazer do seu corpo uma referência. Por exemplo, ele tá explicando, vamos dizer, anatomia, bíceps. Quando o professor falar sobre o bíceps e a localização, tenta ver onde é que tá no seu corpo. Ah, aqui tá o meu bíceps. Quando ele falar, vai do nervo ulnar, aí você vai lá e procura aqui, tenta achar seu nervo ulnar. Se você achar, você vai sentir o quê?
um choquinho. Tipo, você vai ter uma lembrança disso. Ah, eu lembro de onde tá. Então eu sempre uso meu corpo como referência. Quando o professor falava de um teste, por exemplo, o teste de job, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar o braço. Então eu ia fazendo junto. Então isso virou uma referência. Se o professor falava, vamos palpar a patela, eu ia lá e procurava no meu joelho. Eu acho que isso é legal, porque eu sou muito assim, eu sou muito visual, de ouvir e de participar das coisas. Eu lembro assim, eu escrevi isso em algum lugar, eu toquei, eu mexi nesse aparelho. Então isso me ajuda a lembrar. Então eu sempre usava meu corpo como referência nas aulas. Eu não sei se não é uma coisa meio doida, né? Eu não sei se as pessoas fazem isso, mas eu sempre fazia isso. E a terceira dica é pra quem tá tendo prova prática já, e é bem difícil, a gente pensa que a gente não vai lembrar de nada. Então, se a sua faculdade deixar, você pode gravar você e seus amigos na aula prática, e aí você pode ver esse vídeo pra quando for a prova prática, era o que eu fazia. Tem professor que deixava a gente gravar ele mesmo fazendo nos amigos. Tipo, normalmente o professor pega e usa alguém de exemplo, e aí alguns professores me deixavam gravar isso, essa explicação. Então ele tá palpando todos os músculos de membro superior. Então ele deixava a gente gravar ele palpando. Aí a gente usava isso. Tem professor que não deixava a gente fazer, ou então que a gente preferia gravar nós mesmos fazendo. Um teste, por exemplo, um teste de força de quadríceps. Aí a gente fazia, já ia no dia que a gente tava estudando mesmo, fazia no nosso amigo e alguém gravava. E a gente, tipo, não publicava, lógico, né? Nem o vídeo do professor. A gente não postava nem o vídeo do professor, nem o vídeo do nosso amigo. Só ficava pra gente mesmo. E aí em casa depois você consegue estudar. Você consegue ver. Aí antes de começar a fazer, você fala teste de força de quadríceps no vídeo. E aí você filma. Porque depois você vai ter vários videozinhos dos testes. E aí é mais fácil de você estudar em casa. Bom, gente, é isso. Se eu conseguir lembrando de mais coisas que eu fazia, que eu faço pra estudar, né? Eu falo pra vocês. Deixem aqui embaixo o que vocês fazem pra estudar. E uma quarta coisa que é um bônus, que é a Daiane, que é minha mega amiga virtual mineira. Ela tem um StudyBlur. Eu não sei se fala assim, StudyBlur. Não sei, gente, porque eu não entendo essas coisas gringas de Tumblr. Mas ela tem um Tumblr de estudos, e isso é muito legal, porque eu nem sabia que isso existia. Mas se você é igual ela, que ela é super organizada, ela ama fazer resumo, ela usa 200 mil cores de caneta e faz uns negócios legais com aqueles negocinhos, aqueles adesivinhos que você gruda, sabe? Como é que é o nome daquilo? Post-it, né? Então, se você é como ela, e não como eu, que sou assim, desligada e relaxada, vai lá, eu vou deixar aqui embaixo o Tumblr dela, e também o Instagram. Ela tem um Instagram que é Vou Ser Físio. O Tumblr eu já escrevi o nome. Eu acho que é Estuda Girl, não sei. Ai, Daiane, não me mata. Mas então, eu vou deixar aqui embaixo o Tumblr e Instagram pra vocês irem lá e conhecerem. Ela ensina como fazer resumo, como se organizar, como fazer quadros de estudo. Ela ensina você a organizar seu cantinho de estudo, gente, é uma gracinha. Então, se você gosta desse tipo de dica, vai lá e conheça que a Daiane é demais. Ela é especialista nesse assunto, eu não. Então, até o próximo vídeo.